Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Nessa aqui ela vai ser uma aula bem curtinha, a gente vai falar um pouquinho sobre módulos, tá? Ou importar bibliotecas que a gente chama que são externas ou até coisas que a gente mesmo fez, tá? Então, eventualmente vai precisar recursos do Python que elas não estão de forma padrão, tá? Como, por exemplo, calcular o seno de um número, tá? A gente não tem uma função padrão nativa que a gente chama do Python para fazer isso aí. Então a gente importa, ou, claro, a gente pode implementar uma função nós mesmos, ou a gente importa uma biblioteca no qual tenha isso já pronto para a gente, tá? E o Python tem biblioteca para tudo, tá? Então, assim a gente utiliza módulos externos de terceiros, ou mesmo a gente faz o download de um módulo lá e fazendo o processo certo a gente consegue utilizar. Além disso, a gente pode eventualmente trabalhar em códigos que são muito grandes. Por exemplo, o nosso simulador de trajetória é um código que tem muitas linhas, um código extenso que tem muitas funções. Então, é comum a gente criar arquivos separados, tá? Ou seja, arquivos divididos e chamar tudo isso para um arquivo principal que executa o código. Então, dessa forma, a gente tem que entender como é que a gente importa esses arquivos, tá? Dessa forma, no Python a gente faz isso com o comando import met, tá? Nesse caso aqui é o nome da biblioteca ou do módulo que eu estou importando, tá? Então, nessa biblioteca aqui tem um método, uma função que é met.cosseno, que ele calcula o cosseno de um número, tá? Nesse caso aqui eu vou colocar o π, tá? Notem que aqui eu arredondei ele, tá? Só que aqui no met.cos, ou melhor, no cosseno π1, que eu estou salvando aqui, eu estou chamando da própria biblioteca algumas constantes, tá? Que são atributos que a gente chama. Isso de métodos e atributos vai muito para a programação orientada a objetos. Ela não está dentro do escopo desse curso, mas futuramente a gente pode discutir um pouco sobre, tá? Basicamente esse π aqui é um atributo, tá? Dessa meta, que é uma constante, tá? Então, dessa forma eu importei até uma constante, isso a gente utiliza muito no dia a dia quando a gente está calculando coisas, tá? Então, vou estar printando aqui cosseno π1 também. Eu vou executar isso aqui. Então aqui percebam que quando eu arredondei ele deu um valor próximo de 1, né, com algumas coisas quebradas aqui, só que quando eu peguei um valor mais próximo, que é nesse caso aqui, ele já deu menos 1 exato no caso, tá? Então a gente pode também atribuir nomes a essas variáveis, então import, melhor, essas bibliotecas met as mt, então agora eu estou falando que eu vou chamar essa biblioteca e vou no código utilizar ela como mt, então eu tenho que mudar aqui também. Então, eu executo isso aqui, mesmo resultado, tá? Uma variante da função import, tá? Então, chegamos ao final dessa aula, vejo vocês na próxima aula. Até mais!